né? A paixão, ela faz parte da vida, né? Da vida do ser humano. E eu quero contar a vocês a história de um homem que ficou apaixonado, né? A história dele está no livro de Juízes, Juízes 16. E eu vou ler para você aqui numa versão mais moderna, né? Uma versão aí, uma linguagem mais moderna. A história de Sansão. No capítulo 16, no versículo 4, diz assim: depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar você sem defesa, o que é que deve fazer? Aí nós encontramos 3 momentos diferentes, né? Primeiro, Sansão disse para Dalila que se amarrasse o cabelo dele com cordas novas, né, ainda sem ser seca, né, ainda sem se secar, ele ficaria fraco. Mas quando Dalila fez isso, logo em seguida ele se libertou dessas cordas novas, sem ser curtida ainda, né, sem ser seca, com muita facilidade, como se fossem fios, né, bem finos. Depois a Dalila continuou insistindo: por favor, conte, né? Qual é o segredo da sua força? Então, Sansão disse: olha, se você me amarrar com 7 cordas, né? Com cordas novas, eu ficarei fraco, né? Com 7 cordas novas. Depois, nada aconteceu. Sansão, ao acordar, se libertou facilmente das 7 cordas. Aí ele falou: olha, Dalila continuou insistindo. E ele disse, né, lá no capítulo, deixa eu ver, capítulo 14, né? Tal. Isso. Aí no capítulo 14, a Dalila continuou insistindo. Ah, mas o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer para você ficar fraco? Como será que você ficaria fraco? Sansão disse: olha, se você amarrar os meus cabelos em um tear, né, com pregos, usando pregos novos, eu ficarei fraco. Dalila fez isso e nada aconteceu. E aí a Dalila ficou muito chateada. Dalila ficou emburrada no versículo 16 e ela continuou perguntando isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que não aguentava mais. Versículo 17. Acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, né? Sansão era um nazireu. Disse ele: eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Quando o meu cabelo for cortado, perderei as minhas forças e ficarei fraco como qualquer um outro homem. Então Dalila percebeu que ele estava dizendo a verdade. Mandou avisar os governantes, né? E disse: agora ele me contou a verdade. Algumas pessoas se esconderam no quarto ao lado e aí Dalila cortou todo o cabelo de Sansão. Quando ele acordou, ele estava fraco, sem forças. Aqui nós vemos então a história de um homem apaixonado que agiu como qualquer pessoa apaixonada, inconsequente, impulsiva, faz coisas que não imagina que faria, age sem pensar e aí depois vê as consequências dos seus atos, né? A paixão, ela é assim. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela hoje, né? Um pouquinho da neuroquímica da paixão e os resultados dela, como fica a mente, o cérebro de uma pessoa apaixonada. O amor sempre foi, o amor e o afeto, ele sempre foi o motivo de muitos pensamentos e estudos humanos. Muito já se escreveu sobre o amor, muitas músicas já se compôs sobre o amor, poemas, né, peças, filmes, falando sobre o amor e sobre a paixão. E muitas vezes confundimos os dois, o amor e a paixão. Platão foi o primeiro filósofo que escreveu sobre a paixão,
né? Um pouquinho sobre o amor. O amor, então, ele é fruto de algumas alterações do funcionamento do cérebro. O cérebro muda quando nós estamos amando e quando estamos apaixonados, as diferenças são mais gritantes ainda do que no amor maduro ou no amor equilibrado. As fases do amor, né? O amor, digamos assim, é o pico, né? É o melhor, é a essência. Mas antes do amor, existem algumas subdivisões ou fases anteriores. A primeira é a atração. É aquele cheiro, é aquela pessoa, aquele cabelo, é algo físico, né? Um estímulo visual, auditivo, olfativo, é algo que o seu corpo sente por alguém, entende? Então, é aquela primeira, é a atração, é algo, digamos assim, é o olhar, é algo que é captado pelos seus sentidos, né? Seja tátil, olfativo, visual, auditivo. A segunda fase é a paixão e a última é o amor, né? Que é a essência de tudo isso. A paixão, então, ela é caracterizada porque ela é muito intensa e curta, diferente do amor. Né? Grandes mudanças ocorrem no cérebro de uma pessoa apaixonada, né? Então ela mexe assim com todo o organismo, né? Os fatores endócrinos, né? Ela mexe com os hormônios, ela muda o funcionamento dos neurotransmissores, várias substâncias químicas caem na corrente sanguínea da pessoa e ela fica totalmente alterada. A sua visão, a sua percepção, o seu comportamento muda, o seu cheiro muda, o seu tom de voz muda, tudo isso porque essa questão, esses fatores endócrinos, né, essas substâncias químicas que caem no corpo, os neurotransmissores mudam, os hormônios mudam o funcionamento e aí a pessoa tem um comportamento diferente. Os estudos mostram assim que 2 hormônios são predominantes na paixão. É a ocitocina e a vasopressina. A ocitocina e a vasopressina, elas funcionam como neuropeptídeos, isto é, elas funcionam assim como estímulos, elas são extremamente enérgicas, né? Elas deixam o indivíduo com muita energia e muito vigor. A ocitocina, em especial, na paixão, ela está ligada ao apego. Então, as pessoas que têm um elevado nível de ocitocina, quando elas estão apaixonadas, elas se apegam a alguém de uma forma muito intensa. Isto é, ela escolhe alguém, o objeto do seu amor, e ali ela tem uma preferência muito grande para ela. Pode passar outras pessoas na frente, ela não enxerga, né? Pode vir outras pessoas conversar com ela, ela não vê, ela não ouve, era só aquela pessoa, né? Então ela fica, digamos assim, conectada, né? Ligada a essa pessoa, ela se torna uma única pessoa, né? Como se fosse, como se o seu cérebro só visse ela, né? Ela fica saliente, exuberante diante do cérebro da pessoa. Ela fica em foco, ela fica em evidência. Isso é a pessoa apaixonada. Então, a pessoa apaixonada, ela dedica todo o seu pensamento, vai para aquela pessoa. A ocitocina faz com que ela se apegue a ela de uma forma muito intensa. Aí você pode pensar, mas eu sinto isso em outros momentos da vida, né? Por exemplo, quando nasce o seu filho, aí você sente, né, um apego a ele, um afeto, uma coisa muito forte, uma coisa quase que visceral. Sim, é verdade. Quando o bebê nasce e a gente vê o bebê, é liberado muitas substâncias químicas no corpo e você fica com alto índice de ocitocina também. Isto é, você fica apegado àquela pessoa, né? No caso, o bebê é um apego saudável e indispensável para que o bebê sobreviva, né? E para que a mãe cuide dele, né? Mas na paixão, por isso que alguns dizem, né, que a paixão é cega, né? Exatamente por isso, porque a pessoa apaixonada, ela só vê o objeto do seu amor, né? Só vê aquela pessoa, só pensa nela, né? As suas sensações todas são voltadas para aquela pessoa e ela parece que se torna insubstituível, né? Única no mundo. Por isso, algumas pessoas, quando não são correspondidas, elas querem morrer,
né? Alguns dizem, eu vou morrer sem você, né? Alguns adolescentes, né? Os adolescentes têm um alto nível de ocitocina, isto é, eles se apegam muito a grupos e também a pessoas, por isso que os adolescentes se apaixonam de uma forma muito fácil. Nós vamos entender aqui ao longo da nossa conversa que realmente os adolescentes têm vários fatores que levam eles a se apaixonarem por pessoas. Eles se apaixonam facilmente, né? Uma hora ama, outra hora odeia. Não é ama, é apaixonado. Uma hora está apaixonado, em pouco tempo desapega daquela pessoa, a ocitocina baixa e ele não gosta mais daquela pessoa, começa a gostar de outra pessoa, de outra coisa. Nós encontramos na paixão os receptores, assim como na paixão, nós encontramos a ocitocina e a vasopressina também no circuito da recompensa. O que é o circuito da recompensa? É um circuito de motivação e prazer. Então imagina você experimentando a batata frita pela primeira vez, né? Eu me lembro dessa experiência quando a Poliana, né, a nossa filha mais velha, era bebê ainda, tinha, sei lá, uns 8 meses, 9 meses, ela nunca tinha comido batata frita e nós viajamos para o Rio de Janeiro e na estrada eu já tinha dado sopa para ela e não tinha mais o que comer e nós paramos num lugar para comer um lanche e paramos numa loja aí um fast food bem conhecido aí, que tem um M amarelo, né? E ao parar ali naquele lugar, foi oferecido, o nosso amigo ofereceu para ela uma batata frita, né? E ela nunca tinha comido, olhou aquilo e pôs na boca e ela gostou. E aí ele deu outra batata na outra mão para ela, e aí ela pegou com a outra mão. 2 batatas, uma aqui e outra aqui. Ele ofereceu um terceiro pedacinho de batata e ela foi com a boca para comer. Depois disso, ela se apaixonou pela batata. Então, o que é esse circuito de recompensa? É algo que te leva a fazer alguma coisa, então assim, um comportamento, levar a mão, né? E depois o prazer, né, a recompensa daquele comportamento. Então, depois que eu experimento a batata, que delícia, eu sinto uma sensação no corpo, no estômago, né, nas papilas gustativas, que me dá um prazer muito grande. E isso faz com que eu busque novamente aquele objeto do amor, no caso a batata. Algumas pessoas experimentam a bebida e também se apaixonam por ela, né, ficam ligadas a ela, né? Então, apegadas a ela, e aí busca nesse circuito de recompensa voltar a sentir esse prazer. Isso também acontece com a droga, né? As pessoas que experimentam algumas drogas sentem, né? Elas são motivadas, né? Oferecem a elas aquela substância, elas experimentam, apreciam a sensação que o corpo dá, né, o prazer que o corpo tem, as alucinações, os delírios, depende da droga, que ele sente em decorrência daquela substância química, e aí ele volta a experimentar, ele volta de novo a desejar aquela substância. Isso é o circuito da recompensa, isto é, eu sou motivado a experimentar, o meu corpo sente um prazer e aí eu volto de novo a querer experimentar aquela substância ou ter aquele objeto de amor. Vocês perceberam então por que é tão fácil a gente então se apegar ou se viciar em algumas coisas? Imagina você experimentando aí pela primeira vez um pudim, um sorvete, né? Que você quando experimenta, que delícia, e aí o seu corpo de novo leva você a comprar aquilo ou a fazer em casa aquele bolo, aquela sobremesa, entende? Então, isso é o circuito de recompensa. Ele age, né, numa parte do cérebro que dá muito prazer. Então, imagina você com fome, né? Então, você experimenta alguma coisa e depois você se torna viciado, né? Dependente daquilo que você experimentou. Outro elemento do prazer, né, que traz muito prazer, é a dopamina, né? A dopamina, ela é liberada quando você sente prazer.
Então, o que vicia não é o objeto em si, mas é a dopamina, é a sensação que a dopamina traz, né? Quando a dopamina é liberada, esses hormônios, né, junto com a ocitocina e a vasopressina, ele faz uma diferença muito grande no corpo da pessoa. Por isso que as pessoas apaixonadas, elas buscam sempre estar perto daquela outra pessoa, né? Porque ela gosta do toque, ela gosta do cheiro, ela gosta de ouvir as palavras, ela gosta de ser recompensada, né? Com algo que aquela pessoa ou aquele objeto traz de prazer para ela. A paixão, então, é um estado de êxtase, né? Digamos assim, de euforia, né? A pessoa apaixonada, ela é enérgica, né? Ela é hiperativa, né? Ela tem os seus olhos mais abertos, né? As sensações mais na flor da pele, digamos, né? Ela sente tudo com mais brilho, com mais intensidade, né? Ela fica mais agitada e eufórica. Então, essa pessoa, ela sente mais energia. As pessoas apaixonadas, ela tem mais disposição, né? Elas têm mais vontade de levantar, de sair, né? Elas têm mais desejo sexual, elas têm mais vontade de viajar, de conhecer coisas novas, coisas diferentes, de agradar a pessoa a quem ela acha que ama, né? Que na verdade ela é apaixonada. E ativa no cérebro, então, esse sistema de recompensa. Então, no final do sistema de recompensa vem a dopamina, por isso que ela é viciante, né? Por isso que a pessoa busca sempre de novo experimentar aquilo, né? Outra substância que é muito liberada na paixão é a serotonina, né? A serotonina, ela é muito presente durante a paixão, né? Elas caem, né? Elas caem durante a paixão. Por quê? Isso é semelhante também ao toque. Vocês já repararam as pessoas com toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo? Qual é o comportamento de quem tem um transtorno obsessivo compulsivo? Elas têm uma obsessão e uma compulsão. Isto é, elas têm pensamentos sempre naquela coisa ali, naquele objeto da sua compulsão, e ela tem um comportamento, ela tem pensamentos e comportamentos para aliviar esse pensamento acelerado naquele objeto único, né? Então, por exemplo, o toque, a limpeza, a pessoa fica pensando só nos germes, nas bactérias, o seu pensamento é só naquilo, e aí o corpo dela vai e limpa, e aí ela se sente aliviada. Assim é o apaixonado também. Ele tem essa baixa serotonina, isto é, ele busca um objeto compulsivamente que vai lhe trazer o prazer e a alegria, né? As ideias são invasivas, assim como o toque. O apaixonado, ele pensa no objeto do seu amor durante o dia inteiro, né? Trabalhando, ele pensa, cozinhando, né? Tomando banho, estudando, né? Por isso que quando a pessoa está muito apaixonada, cai até o rendimento escolar, né? Alguns diminuem o rendimento escolar, diminui a produtividade, né? A pessoa fica mais lenta nas suas atividades. Por quê? Porque ela está apaixonada, os seus pensamentos estão obsessivamente pensando naquela pessoa, né? As ideias, elas são recorrentes, elas entram na sua cabeça, né? Então, a pessoa quer mais e sempre mais. Não há tempo para o apaixonado. O apaixonado, ele não tem limite, não há limite de tempo, ele está sempre grudado, ele quer sempre estar junto, né? Quanto mais junto ele fica da pessoa amada, mais ele quer, mais ele não fica saciado, né? Essa é como o toque, né? Como um pensamento invasivo e recorrente, uma ideia, né? Que vem dominando o corpo da pessoa, a mente da pessoa. Interessante, né? Isso também acontece com as pessoas que são dependentes, né? Os aditivos, né? Os dependentes químicos, eles também ficam pensando, né? As compulsões, no geral, têm esse pensamento recorrente, esse pensamento invasivo, assim como o apaixonado. Pessoas que tomam medicamentos como antidepressivos, né? Eles têm níveis de serotonina no corpo menores do que outras pessoas, portanto, eles têm mais dificuldade de se apaixonarem, né? Não que eles não se apaixonam, mas os sintomas, né, dessa paixão são menos intensos, né,
nos depressivos, digamos assim, né? Os hormônios, outro hormônio muito presente na paixão é o cortisol. E o que é o cortisol? Esse hormônio é o hormônio do estresse, né? Quando você está estressado com algo, né, com alguma coisa, muitas tarefas a fazer, você libera o cortisol. E o que o cortisol faz com a gente? Acho que nós falamos isso um dia, né, aqui em uma das lives anteriores, né? Ele causa euforia, ansiedade e insegurança. O cortisol, ele se eleva muito na paixão. Isto é, o indivíduo fica preparado para um ataque, né, para uma defesa, né? O corpo dele muda, né, por causa do cortisol. Então ele fica muito pronto para algo, né? Para algo como se algo importantíssimo fosse acontecer. É isso que o cortisol faz. Então, o corpo, por exemplo, o estômago, né? O sistema gástrico muda. Pessoa apaixonada, ela, quando está perto da pessoa amada, ela nem sente fome, né? Ela nem sente sono, né? O sono dela também altera. Por quê? Por causa do cortisol, né? Ela tem menos sono, ela não relaxa, ela não descansa, ela fica hipervigilante. Essa é a característica do cortisol. Quando tem muito cortisol no corpo, o indivíduo fica hipervigilante, isto é, ele não descansa, ele não relaxa. Assim é o apaixonado, ele fica só pensando no objeto do seu amor, né? E ele faz tudo por isso. Só que vocês concordam que a gente não consegue ficar apaixonado para sempre, né? A paixão, ela é curta, né? Ela tem uma durabilidade pequena. A inibição, e também ocorre uma coisa interessante no córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da sua testa, né? O córtex pré-frontal é essa parte do cérebro que fica aqui. Ela é responsável por ver consequências, né? Por prever o futuro, limites, ela é responsável também por tomada de decisão e tudo isso fica inibido quando eu estou apaixonado. Então o córtex pré-frontal ele se recolhe, é como se houvesse menos sinapses naquela região. Por isso o indivíduo apaixonado ele é inconsequente, né? Ele toma decisões que depois ele vai se arrepender, né? Que ele depois fica arrependido, que ele não imagina, né, que poderia trazer aquelas consequências. Ele não planeja muito, ele age de forma impulsiva, né, inesperada, ele não tem filtro, né? Às vezes ele se comporta, todo mundo olha, nossa, que ridículo. Não é ridículo, ele está apaixonado. O apaixonado tem este comportamento. E vocês concordam que os adolescentes também têm essa estrutura, né? O córtex pré-frontal ainda não está pronto no adolescente? Por isso ele também é inconsequente, ele às vezes age de forma impulsiva, ele não freia os seus desejos, os seus impulsos, ele age pelo prazer, né? Pelo princípio do prazer. Né? Assim é as pessoas que essa parte do cérebro não está bem desenvolvida, como os adolescentes ou os apaixonados, né? Que o cérebro ainda, como se ele tivesse imaturo, né? Isso justifica aquela frase, né? O amor é cego também, né? Além da pessoa não ver outra, só ela também não consegue enxergar o futuro, as consequências das suas ações, né? Como se ela tivesse hipnotizada, né? Pelo outro, né? É interessante que a pessoa apaixonada, ela não consegue antecipar as consequências do seu comportamento, sejam eles bons ou ruins, né? Com respeito ao futuro. Por isso é muito perigoso a pessoa tomar a decisão de se casar, mudar de emprego, mudar de cidade quando ela está apaixonada. Porque pode ser que ela depois se arrependa, né? Dessa decisão que ela tomou nesse momento, né? O arrependimento vem depois e a pessoa pode se sentir extremamente triste, né? Devido às consequências dessa paixão, né? Alguns dizem a paixonite aguda, né? Que alguns estão apaixonados agudamente, né? Os apaixonados, eles têm menos capacidade, então, de frear os seus impulsos e ele pode agir de forma compulsiva para compras, para venda, para o sexo, para pornografia e para outros vícios, além
do grude, né? Do apego para aquela pessoa do seu amor. Portanto, tomar decisões importantes nessa fase fica difícil, né? Às vezes as pessoas tomam uma atitude assim bem doidinhas, né? Quando estão apaixonadas, né? Como, por exemplo, tatuar o nome da pessoa, né? Da sua paixão na perna, né? Na coxa, sei lá, em alguma outra região do corpo. Depois a paixão passa, mas a tatuagem fica. E como que você vai lidar com aquela tatuagem pro resto da vida? Né? Então daí a importância, né, da gente tomar cuidado com as decisões durante a paixão. Algumas pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas funcionam como se elas estivessem dementes, né? Alguns psiquiatras dizem, né, que a paixão é como uma demência, isto é, uma loucura, né, como um retardo, né? A pessoa só pensa naquele objeto do seu amor e mais nada, né? Ela só vê aquilo. Então, vamos resumir. Então, a paixão, ela é hipermotivacional, isto é, o indivíduo fica super motivado, aí tem um circuito da recompensa, ela busca o prazer, é como se ela ficasse numa demência temporária, ela tem muito cortisol, como se ela tivesse estressado, ela tem muito compulsão e obsessão pelo objeto de amor. Vejam vocês que é um perigo, né? É uma dose muito grande de substâncias químicas no corpo. Por isso, muitas pessoas amam estar apaixonadas e algumas são viciadas em paixão. Estão sempre querendo se apaixonar por alguém ou por algo, né? Mas lembre-se que a paixão, ela é temporária. Ela não é duradoura, como o amor, por exemplo, né? Quando ela passa, né, quando as pessoas não são correspondidas na paixão, ela sente uma dor, uma angústia, ela tem vontade de morrer e alguns morrem mesmo, se matam outro, né? Se tiver envolvido aí outros transtornos, né? Se tiver algum transtorno aí associado a essa paixão, né? A esse êxtase, né? A essa hipermotivação, né? Do corpo, esse cortisol, ocitocina, dopamina e tudo isso misturado, né? Uma das características da paixão é que ela é temporária, né? Ela dura aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E aí, quando a paixão passa, aí vem um vazio. E às vezes a pessoa fica lembrando, quando eu estava apaixonada era tão bom. Aí a pessoa quer se apaixonar novamente por outra pessoa ou por alguém, né? Agora, vocês imaginam aí, por exemplo, um casal, né? Uma pessoa que está casada, que tem um companheiro, né? Que tem uma pessoa aí que ela conhece, né? Que ela convive, né? Uma pessoa que ela ama, né? Então ela é casada com alguém, né? Então se ela for casada com alguém, vocês imaginam se ela começar a se envolver com outra pessoa, né? Imagina se ela se envolver com outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa é casada. Ela começa a alimentar algo por alguém no seu trabalho, né? Na sua escola, né? Com quem ela vive. Aí ela começa a alimentar sentimentos, sensações por essa pessoa, começa a ficar muito tempo do lado dela, começa aquela atração, lembra da atração? A atração não é o problema é que depois da atração vem a paixão, isto é, você se demora nas sensações, né, que essa paixão traz, no prazer que ela traz. E aí a pessoa começa a se envolver com outra pessoa fora do casamento. Aí ela se apaixona e aí depois vem a decepção, porque a paixão passa. A paixão passa e a pessoa que se apaixonou por outra pessoa, que não é o seu cônjuge, descobre que aquela pessoa também tem problemas, aquela pessoa também tem os defeitos dela, que ela também tem as dificuldades e que não valeu a pena ela investir ou estragar o seu relacionamento que já é estável por alguém que é passageiro, por algo que é momentâneo, né, que é instável, que traz uma sensação muito boa, mas que passa logo. Né? Nós podemos olhar para a paixão de uma forma muito fria, cruel, né? Achando, o apaixonado vai cair,
né, a máscara vai cair, ele vai cair em si, né, ele vai cair com a cara no chão e vai ver que aquilo passou. Ou a gente pode pensar aí na paixão como algo romântico, como Vinícius de Moraes fala, né, e outros poetas, né, falam sobre a paixão. Né? O apaixonado é como se ele tivesse viciado, né, em algo, ele é apegado a algo, é como se ele tivesse hipnotizado por algo, né, como se ele tivesse encantado por algo. Qual é a sua paixão? Aí você pode pensar, por que as pessoas inteligentes e cultas se apaixonam? Se a paixão é uma coisa tão doida, né? É porque ela se atraiu por algo, né? Ela ficou obcecada por aquilo, eufórica por aquilo, e ela depois pode desenvolver, depois da paixão, o amor. Essa paixão pode com o tempo se transformar em um amor, algo mais estável, maduro, solene, comprometido, que envolve companheirismo, respeito, que já é estável e tem limites. Né? Pelo que você é apaixonado? Você é apaixonado pelos pets? Você só pensa neles? Você é apaixonado por comida? Comida não sai da sua cabeça? Você é apaixonado por viajar e você só pensa em viajar e só vive em sites de viagens? Você é apaixonado por esportes? Gosta de academia, de bicicleta? Você é apaixonado por música e vive só ouvindo música? Você é apaixonado por filmes? Por séries? Você é apaixonado por moda? Pela natureza? Pelo trabalho? Pelo que você é apaixonado? Você é apaixonado por falar? Você é apaixonado pelos desbravadores? Por algo na igreja? Você é apaixonado pela sua família? Pelo que você é apaixonado? Existe uma pessoa que realmente é apaixonada. Eu conheço alguém que é apaixonado por você. Você pode pensar, eu nunca me apaixonei por ninguém, ninguém nunca se apaixonou por mim. Isso não é verdade. Alguém já se apaixonou por você, se apaixonou tanto, antes mesmo de você existir. Ele já era apaixonado por você. Ele se apaixonou pelos pobres, pelos ricos, pelos feios, pelos bonitos, pelos estáveis, pelos instáveis. Ele se apaixonou pelos rejeitados, pelos excluídos. Ele se apaixonou pelos leprosos. Ele se apaixonou pelos doentes, pelos sadios. Ele se apaixonou por todos. Ele se apaixonou por você. Ele se apaixonou tanto, que nós dizemos a paixão de Cristo. É uma coisa inexplicável. É louco o que ele sente por mim e por você. E eu poderia dizer que mais do que essa paixão, ele te ama. Ele ama. O amor que você sente pelos seus filhos, ele ama mais. O amor que você sente pelos seus pais, ele ama mais. O amor que você sente pelos seus amigos, ele ama mais. O amor que você sente quando você está na intimidade com o seu cônjuge, o que Deus sente por você é mais forte do que isso. O amor que Ele sente por você é uma paixão, é um amor que não dá para medir, não dá para calcular, não dá para mensurar. Em tudo que Ele fez, está a assinatura desse Deus apaixonado. Tudo que Ele fez quer dizer que Ele te ama. Ele te ama de forma incondicional. Ele suporta, Ele é bondoso, Coríntios 13 diz, né? Que Ele é paciente, Ele não se altera, Ele não fica irado, Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Esta é a paixão de Cristo. É mais do que paixão, é uma paixão, é um amor, é tudo. Ele é a fonte da paixão e do amor. Se você quiser realmente amar alguém, busque a fonte perfeita desse amor. Ouça novamente. Acho que eu vou orar antes da música. Eu vou orar e depois nós vamos ouvir de novo a música Deus Apaixonado.
Eu acho que vale a pena a gente ouvir essa música depois do que a gente conversou aqui. Feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor realmente é apaixonado por cada um de nós. O Senhor realmente nos ama e tudo que o Senhor fez foi uma demonstração de amor e de paixão por cada um de nós. O teu amor está escrito nas flores, está escrito na natureza, está escrito nas crianças, nos animais, no céu, no alimento, em tudo que temos e somos. Na vida está escrito o teu amor e a tua paixão por nós. Que essa paixão pelos pobres, pelos menos afortunados que o Senhor teve enquanto estava aqui na terra, também possa ser uma paixão a ser desenvolvida por cada um de nós. E que o amor que o Senhor sente por nós possamos também desenvolver por ti e também pelos teus filhos. Que este amor nos complete hoje e sempre. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir a música Deus Apaixonado e nos encontraremos na quarta-feira com o pastor Jonas. Tá bom? Nós vamos nos encontrar com ele na quarta-feira acho que vai ser no YouTube, Jonas? Sim. No YouTube e também pelo Facebook. E aí nós vamos ouvir um sermão bem especial. Ele está aqui do meu lado. E nós desejamos a todos vocês uma boa noite de descanso. Poeta e o papel, cada vale e cada flor, tudo fala de um autor, o caminho dos pássaros. Domingo em paz, um sorriso encantador, tudo fala de amor, em tudo que veja ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado em tudo que veja ao meu lado, vejo bem claro o recado. Existe um Criador que é apaixonado. O poder de uma canção, o bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação.